Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos aqui para o nosso programa Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida. E é sempre uma alegria poder contar com a sua presença, com a presença da sua família, para juntos conhecermos um pouco mais a palavra de Deus. Esta palavra que é tão importante para a nossa vida cristã. Nós que queremos anunciá-la e anunciá-la como discípulos e missionários de Jesus Cristo. Mas para bem anunciá-la, é preciso que preparemos os nossos corações, para que tenhamos ouvidos atentos para escutar o que o Senhor tem a nos falar. Por isso, juntos, rezemos. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecido, te ame e te faça amado, te sirva e te faça servido. Te louve e te faça louvado por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. E já estamos vivendo o mês de setembro, este mês todo particular para a Igreja no Brasil. Há mais de 50 anos celebramos o mês da Bíblia. E a Igreja instituiu este mês, e depois nós vamos conhecer um pouquinho mais do porquê tudo isso na sua história pastoral, para despertar nas nossas comunidades o desejo de se aproximar da palavra do Senhor. Por isso, neste mês, nós vamos fazer uma pequena pausa no estudo dos profetas que estamos fazendo aí há alguns meses, para entendermos o livro que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil propõe para ser estudado neste mês da Bíblia. Mas antes da gente conhecer um pouquinho deste livro, que daqui a pouquinho nós já vamos falar sobre ele, quero dizer para você, perdeu algum dos nossos programas, quer rever a nossa programação, você pode ir até a nossa página no YouTube e lá, através da hashtag Jornada Bíblica, você encontrará o programa que deixou de assistir e assisti-lo para depois aprender um pouco mais sobre os profetas maiores que já estudamos. Mas agora queremos conhecer o livro de Efésios, este livro tão importante que é uma carta do apóstolo Paulo. Acompanhemos o VT que preparamos para você. Neste mês de setembro, vamos vivenciar o mês da Bíblia, estudando a palavra de Deus e aprofundando nosso conhecimento na Carta aos Efésios, tema proposto pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Na carta, escrita pelo apóstolo Paulo, é explorado o sentido da unidade do corpo de Cristo, que é a Igreja. Essa unidade significa a vivência de filhos e filhas reconciliados com Deus, que assumiram no cotidiano uma vida nova experimentada no batismo, individualmente e em comunidade. Paulo declarou que, quando escreveu a Epístola aos Efésios, estava sendo mantido em prisão domiciliar, mas sua única liberdade era receber visitas para evangelizar. O principal propósito da carta aos Efésios foi promover a união entre os santos gentios e os judeus e também escrever para os membros recém-convertidos da Igreja. A carta aos Efésios contém ensinamentos e ideais que são utilizados até os dias atuais pelos membros da Igreja, sendo eles a pré-ordenação, a dispensação da plenitude dos tempos, o Santo Espírito da promessa, a importância dos profetas e apóstolos, a ideia de uma única igreja verdadeira e a importância da família. O ensinamento mais importante que Paulo nos trouxe neste livro foi promover a espiritualidade de novos membros e o testemunho dos que já pertenciam à igreja. Durante todo o mês de setembro, vamos estudar sobre a Carta aos Efésios. Padre Rodrigo Arnoso entrevista o mestre e doutor em Teologia Bíblica, Padre Cláudio Bus.
E em sintonia, então, com a Igreja no Brasil, vamos aprofundar o que é a mensagem do livro dos Efésios. A Igreja, ela sempre, no mês de setembro, ela propõe um livro das Sagradas Escrituras, para que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento e também vivê-lo nas nossas comunidades. E nós aqui no nosso programa não poderíamos ficar de fora, por isso vamos também estudá-lo com você. E claro, vocês já escutaram, quem vai estar aqui estudando este livro com a gente é o Padre Cláudio Bus, que mais uma vez queremos acolhê-lo aqui no nosso programa. Ele já é da casa, sempre está aqui nos ajudando a entender um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras. Bem-vindo, Padre Cláudio. Muito obrigado, Padre Rodrigo, pela acolhida. Obrigado a todos, obrigado aos nossos telespectadores na TV Aparecida. É uma alegria poder partilhar convosco, esse mês da Bíblia, sobretudo essa carta tão belíssima como é a carta aos Efésios. O Padre Cláudio é professor na Faculdade Deoniana, bem próximo aqui da cidade de Aparecida, e também é pesquisador aí das Sagradas Escrituras, é mestre em Teologia Bíblica e doutor em Teologia, e vai aí nos ajudar a entender e a viver também este mês de setembro com a Igreja no Brasil. Padre Cláudio, o senhor já está acostumado, a gente sempre começa o nosso bate-papo com perguntas para que aqueles que nos assistem possam entender melhor a proposta do nosso estudo bíblico. E começando o nosso estudo, nós vamos aí trabalhar ali o capítulo 3 da carta de São Paulo aos Efésios. Mas a gente poderia, para começar a nossa conversa aqui, perguntar para o senhor, por que celebrar no mês de setembro o mês da Bíblia? Bem, primeiro já é uma tradição, no Brasil desde os anos 70, a celebração de um texto bíblico, nas nossas comunidades aqui no Brasil. Essa experiência hoje, ela já não está mais somente no Brasil. Em alguns países da América Latina também já se adotou o mês de setembro, como o mês dedicado à Sagrada Escritura. Isso para que, aos poucos, os fiéis possam, de acordo com aquilo que o Concílio Vaticano II abriu através da Constituição Dogmática Dei Verbo, para que todos os fiéis possam se aproximar, saborear, entender as Sagradas Escrituras. Então é dentro desse movimento que começou lá nos anos 60 e que se concretizou aos inícios dos anos 70, numa experiência da Arquidiocese de Belo Horizonte, e que depois se estendeu pelo Brasil todo, é que cada ano nós estudamos um texto. Geralmente, um ano é um texto do Antigo Testamento e o outro ano é um texto do Novo Testamento. Ano passado estudamos Josué, este ano estudamos a carta de Paulo aos Efésios. E é até interessante, Padre Cláudio, que a Igreja no Brasil ela criou essa tradição do mês de setembro, mas o Papa Francisco ele instituiu o quarto domingo do mês de janeiro para celebrar o Dia da Palavra de Deus. E aí aqui no Brasil tinha sempre aqueles rumores, não vamos mais celebrar o mês de setembro. E aí a Conferência Episcopal ela fez esse pedido à congregação para o culto divino e disciplina dos sacramentos, e recebeu, então, o induto para continuar celebrando o mês de setembro. Não que não estamos em unidade com a Igreja Universal, mas nós aqui, por termos essa tradição, mantivemos isso. Muito legal essa introdução que o senhor faz para a gente. Mas agora vamos entrar no texto da carta de Paulo aos Efésios. E como Paulo, nesta carta, nos ajuda a conhecer o amor de Deus? Bem, a primeira coisa que nós temos que ter presente na carta aos Efésios, que é uma carta mais amadurecida do apóstolo Paulo, lá pelos anos 80, e muita gente diz até os anos 90, que vem de uma longa tradição paulina. Paulo nos ensina algo que é fundamental a qualquer leitor
ao tomar esse texto como base para a leitura, que é o chamado mistério de Deus revelado durante todos os séculos. O que é esse mistério divino? Mistério, a palavra mistério é algo que nós sabemos a ser desvelado. E assim Deus foi se desvelando através da história, ou seja, tirando o seu véu, tirando o véu do seu rosto para demonstrar o seu verdadeiro amor por cada um de nós. O amor, em primeiro lugar, demonstrado por Deus na sua máxima, está na pessoa de Jesus Cristo. E é justamente esse caminho que a carta toma. Então, Paulo explica como que esse mistério do amor de Deus, ele se deu na pessoa de Jesus. E a partir disso, ele traz consequências de quem abraça essa fé na pessoa de Cristo para a sua vida e para a sua vida em comunidade, né? Como cristãos, porque nesse ano é importante o lema que é vestir-se ou revestir-se da nova humanidade. Nós não podemos pensar que com a nossa força somente a gente consegue ser esse homem, essa mulher nova. É preciso a graça divina. Então, é isso que Paulo quer nos demonstrar. Nos aproximando de Cristo, ou sendo imersos em Cristo e no seu divino amor, nos tornamos pessoas novas. Esperamos que neste mês de setembro possamos viver aquilo que é o grande mote, né, deste mês de setembro, vestir-se da humanidade e estar, né, ao lado de Cristo. A nossa conversa ela vai continuar nos outros programas e já quero agradecer pela sua presença neste nosso primeiro programa e já deixar o desafio para o próximo, né? Semana que vem nós vamos estar falando sobre a unidade da igreja. Por isso, leiam aí Efésios 4, do versículo 1 a 16. E com o Padre Cláudio, certamente vamos aprender outros elementos desta carta. Obrigado, Padre. Obrigado, Padre Rodrigo, e é isso mesmo, o grande desafio, o sonho, né, da carta aos Efésios de Paulo é que realmente em Cristo nós possamos viver esta unidade, a unidade que a humanidade espera e hoje cada vez mais importante para o nosso mundo. Muito obrigado. Fique com Deus. Fique com Deus, Padre Cláudio.